que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Olha essa tradução, deixa eu mostrar aqui para vocês comprarem no final do mês, a Gênese nossa aqui, né? Vai sair no final do mês. A tradução nova, como está muito mais clara para a gente ler. E os judeus já haviam resolvido que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo Cristo seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era ser uma pessoa má vista, né? Ninguém poderia conversar mais com aquela pessoa, porque tinha sido expulsa. Então os pais têm um ato de preservação da própria vida. Qual foi o ato de preservação da própria vida? Ele diz assim: foi isso que o seu pai obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interroguem a si mesmos. Então, na realidade, eles tiraram o corpo fora, como se diz, e disseram assim: eu posso correr o risco desses camaradas me expulsarem? Então, ele tem idade, pergunte a ele, né? Então, eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. E o garoto, demonstrando bom senso, diz assim: se ele é um pecador, eu não sei nada. Tudo o que eu sei é que eu estava cego e agora eu vejo. Então ele teve o quê? Determinação e coragem de falar a verdade. Também nós, nas nossas visitas, podemos encontrar muitas pessoas com coragem de dizer assim: eu estou bem a partir das visitas. Melhorei depois que vocês começaram a me visitar. As coisas mudaram aqui em casa, mas é preciso ter coragem e não ter essa atitude falsa de preservação como o dos pais. Pergunta a ele, ele é maior. Ele pode responder. Então, a falta da fé também pode produzir esse estado d'alma, né? Aí, perguntar ainda: o que ele te fez e como te abriu os olhos? Continuam as indagações. Como respondeste? O homem respondeu: já vos disse e vós entendestes. Por que quereis ainda me ouvir outra vez? Será que quereis tornar-vos seus discípulos? Aí xingou, né? Aí xingou. E aí eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: sê tu mesmo seu discípulo, porque nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse, não sabemos de onde saiu. Então, naquele momento, os fariseus fizeram o quê? Partiram, como se diz, para a ofensa, né? Nós nem sabemos de onde esse saiu. Mas o que o rapaz teve como ato de coragem? Será que quereis tornar-vos seus discípulos? Estou perguntando tanto, deve estar interessado. Então, às vezes as pessoas, elas fazem indagações e nós somos, vamos dizer assim, envolvidos pelaquela expectativa de que a pessoa se transforme em espírita. Mas ela não vai se transformar, que ela não tem o menor interesse em se transformar. Então, como é que a gente fica? A gente dá o passe ou não dá o passe? A gente força ou não força a crença? O que vocês acham? Hein? Vamos dar o benefício do passe e deixe cada um com a sua própria consciência. Não vamos forçar. Vamos convidar. Já pensou em ler? Já pensou em estudar? Já pensou em se transformar? Mas quando a pessoa fica perguntando muito, mas não dá o passo decisivo, como é que a gente faz? O que vocês acham? Toda hora pergunta: o que é isso? O que é reencarnação? Como é que é aquilo? Mas a gente só vai para o centro espírita, isso eu não vou. O que vocês fazem numa hora dessa? O que vocês dizem a uma pessoa dessa?
explicando aos pouquinhos, ou dando um livro para a pessoa procurar por ela mesma. Tudo que eu estou falando está aqui no livro, lê. Então tudo que está aqui está aqui nesse livrinho, estuda. Se ela quiser ler, ela vai dizer isso, ela pode até dizer isso, não gostei disso não. Não gostei desse tipo de... Não tenho hábito de ler. Então agora nós temos televisão, né? Temos televisão com fitas de vídeo, temos rádio Rio de Janeiro, temos palestras por áudio, temos milhões de coisas para serem feitas. Então o que é que vai acontecer com a gente nessa hora que a pessoa começar a indagar muito e ela não estiver querendo transformação? Fulano, olha, tem um centro espírita, tem um livro aqui. Eu continuarei vindo dar o passe porque você quer continuar o passe. Mas quer meditar? Lê, minha filha, lê pensando. Lê pensando. Porque se você não pensar, você não vai entender a leitura. Nós temos que ensinar as pessoas a ler e pensar. Continua após esse ato de coragem, quando o rapaz disse que quereis falar isso, o rapaz tem um outro ato de coragem, que ele diz assim: o homem lhes respondeu: é de espantar que não saibam de onde ele é e que ele tenha aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas sim a alguém que o honre e que faça a sua vontade. Esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo o que tem feito. Esse camarada, ele tinha, como a gente diz aqui, né? Fogo na venta, né? Ele era de nariz empinado mesmo. Ele não deixava, não tinha medo. Ele não tinha medo. Era o espírito já preparado, mas ele não tinha medo. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo que tem feito. Esse ato de fé também é uma demonstração de energia interior. Quando é que nós temos fé? Quando é que nós conhecemos já a verdade e somos capazes de enfrentar até mesmo a zombaria dos outros? Vocês já repararam que é muito difícil a gente ter saído do centro espírita curado e a gente andar na nossa cidade, na nossa rua, na nossa casa? Cidade grande como do Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem muita gente. Você pode andar no meio da rua, ninguém sabe que nós fomos curados ou não. Mas o nosso parente sabe. O nosso colega de trabalho conhece. Depois que você virou espírita, você se transformou. Ele sabe. E é preciso ter coragem para enfrentar esta realidade. É a coragem que a gente tem que ter internamente. E coragem até o ponto de discutirmos, entre aspas, né, com os outros. Não discutir brigando, mas dizendo assim: escuta, já pensou para ler? Já parou para ler? Recordo muito de uma colega de trabalho que eu tive, que uma vez, uma conversa lá de sala, aquelas conversas assim, eu falei assim que Kardec tinha nacionalidade francesa. Então ela deu um pulo da cadeira, veio na minha frente, botou o dedo na minha cara e disse assim, exatamente assim: você não me fale essa tolice, que onde um francês se interessaria por essas tolices de espiritismo? Eu disse: ah, tudo bem, não dá nem para discutir contigo, minha filha. Aliás, eu não estou nem discutindo, né? Eu estava falando aqui com alguém do lado que a nacionalidade de Kardec era francesa. Então ela veio assim, com o dedo na minha cara: você não me fale essa tolice. Aonde que um francês se interessaria por essas tolices de espiritismo? Deplore, né? Muito bem. Deplore. Tá certo. Deplore. Há alguns anos atrás, num encontro de carnaval,
veio uma equipe da televisão francesa que estava aqui no Brasil e perguntou, eles estavam fazendo gravação sobre várias fontes de fé e que ligadas à França. E Kardec é ligado, claro, é francês, e eles estavam fazendo uma série de pesquisas em torno do espiritismo por ser francês. Eles não tinham nada de espírita, eles não queriam saber de coisa nenhuma. Então eles vieram aqui, era um encontro de carnaval, viram o salão cheio, e ele virou-se para a pessoa que estava do nosso lado e disse assim, perguntou o que era espiritismo, a gente já tinha falado, a pessoa tinha falado, aí ele virou-se para mim e disse assim, mas vocês não têm nenhum aviso na fachada para vocês dizerem o que vocês são? Eu disse assim para ele, para quê? Ele disse assim, é interessante chamar a atenção sobre vocês. Eu disse, para quê? Eu tornei a perguntar a ele, para quê? Nós já temos gente demais. Aí ele olhou assim para o público assim, e disse, você já tem gente demais. E não fez mais pergunta. Então, interessante da posição da compreensão. Você já tem gente demais. Trazer mais gente para cá seria até um ato de... Ele usou um termo que eu não sei repetir agora. Mas um ato assim de querer dizer assim, de querer se engrandecer. Um ato de querer se engrandecer. Meu filho, aqui a gente não faz força de divulgar, senão pelos nossos próprios atos. Nós temos muitos livros, mas quem quiser aqui, venha ouvir a doutrina espírita. É uma reunião pública, abre-se a porta para todo mundo. Ele ficou muito impressionado do fato de abrir-se a porta para que todas as pessoas pudessem entrar. Ele disse assim, esse pessoal todo aí é espírita? Eu digo, mas tem pessoas que se quiserem entrar, pode entrar. O senhor mesmo não entrou? E ele disse assim, vocês têm coragem de receber todo mundo assim? Eu disse, mas por que não? Mas é a descrença, é a ausência de convicção, a falta de fé ainda. Muito bem, então, quando nós não temos uma pessoa com capacidade de confiança, quando nós não vemos nessas pessoas a indiferença, quando vemos nessas pessoas a insegurança, nós vamos deplorar, mas vamos lembrar o que os fariseus disseram ao rapaz, tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe e queres nos ensinar? E o expulsaram, quer dizer, tiraram ele do âmbito deles. Tu não és senão pecado. Curas espirituais, isso é uma grande tolice. Por quê? Você não sabe nada. Leon Denis diz que a gente erra muito querer fazer comparação de ciência espírita com ciência do mundo. Está lá isso no capítulo, no livro No Invisível. Capítulo 1, ele diz lá, ciência espírita. Lá para as tantas ele diz assim, erram muito todos aqueles que querem comparar o espiritismo com as ciências do mundo. O espiritismo é uma ciência. Por que é uma ciência? É uma demonstração de um fato, repetidas vezes, capaz de mostrar que ela é verdadeira. Então, se nós quisermos mostrar a nossa ciência de cura às pessoas baseada em conceitos médicos, por exemplo, sempre vão ter dúvidas sobre se foi o remédio ou se foi o nosso fluido. Mas quando nós demonstramos que a cura pode ser possível pela dação de fluidos e pela capacidade que esse fluido teve de regenerar os nossos fluidos errados, pesados, sofridos, doentes, nós estamos passando para as pessoas o conhecimento da ciência espírita. É o que nós devemos fazer no nosso trabalho. Nós estamos para fazer ciência espírita, não é ciência do mundo, não é disputar com o médico, não é disputar com ninguém. Nós estamos oferecendo às pessoas uma outra opção além da que elas já estão tendo. E normalmente quando elas têm essa outra opção, elas começam a pensar, porque elas vão dizer assim, meu Deus do céu, a partir de um certo momento, esta ciência espírita começou a tranquilizar o meu coração.
eu passei a ficar mais calma, ou eu passei a me sentir com mais disposição para o tratamento médico. Essa é a ciência espírita. Então vocês não comparem ou não queiram comparar a ciência dos homens discutindo com as criaturas humanas. A pessoa chegou aqui com pneumonia, foi tratada e foi curada, pouco importa a gente se ela foi curada por efeito do antibiótico ou se porque os espíritos fizeram uma limpeza no psiquismo da criatura. Porque eu, altivo, já vi muitos doentes aqui ficarem curados no seu psiquismo. E a partir daí é que os remédios começaram a ter efeito. Então, essa é a ciência espírita. Essa é a ciência espírita. É a nossa própria experimentação, a nossa própria observação. O remédio do médico é necessário? Claro que é, no âmbito deles. Tanto quanto o passe é necessário, claro que é, no nosso âmbito. Então, quando uma pessoa não tem nenhum desejo, ela é, vamos dizer assim, ela refuga o passe, ela rejeita o passe, ela não aceita o passe, é sinal de que essa pessoa não está predisposta a aceitar a ciência espírita, que pode promover a cura de suas necessidades. Então, o que acontece conosco nessa hora? Como disse aqui o Evangelho, né? Nós vamos glorificar a Deus, mas deixar as pessoas caminhar como elas quiserem. Há um fato interessante na cura de Jesus, fazendo uma comparação com o trabalho que nós já podemos fazer, é que Jesus depois conversa com o cego. Isso não está no texto de Kardec, mas está no capítulo seguinte do Evangelho de João, que isso é contado no capítulo 9. No capítulo 10, Jesus perguntou ao cego se ele acreditava que no Filho do Homem. E Jesus faz essa indagação: tu crês no Filho do Homem? E o cego pergunta: quem é ele? Jesus afirma: sou eu. Então ele disse assim: eu creio. Então ele ficou transformado a partir daquele momento. Eu creio. Então aquele homem veio realmente preparado para passar pelo processo da cura de Jesus. Aí a gente diz assim: então a cura física e a cura espiritual são dois processos que nós estamos nos propondo. Quando nós vamos em uma casa conversar com uma pessoa, dar-lhe o passe, nós estamos interessados na cura física ou na cura espiritual? Nós devemos estar interessados na cura espiritual, que a cura física virá provavelmente como decorrência. E se não vier como decorrência, virá pela transformação, como o caso daquela senhora que eu contei, que morreu abraçada ao livro depois da morte. Então, a ciência espírita é a que nos interessa. Essa ciência que vale para nós. Essa ciência é que nós temos que fazer valer nas nossas visitas. Essa ciência que nós temos que exaltar muitas vezes. Meu irmão, existe uma coisa que se chama fluido. Você tem um corpo, além do corpo físico, um corpo espiritual. A nossa proposta é de tratar o seu corpo espiritual com reflexo no seu corpo físico. Não deixe de tomar os seus remédios do seu médico, não. Nós vamos ajudar a cuidar do seu corpo espiritual. Mas então o que adianta você vir aqui? Meu filho, você vai tratar o corpo espiritual e vai ter naturalmente reflexo no seu corpo físico. Mas não esqueça, meu irmão, nós estamos cuidando do seu perispírito. Então a visita para essas pessoas, ela tem um caráter também informativo. Porque tais criaturas ignoram a existência desse segundo corpo. Tais criaturas ignoram a formação, a vida após a morte deste ponto de vista. Quando vocês ouvem falar em pessoas que morreram e que continuam junto à Terra, a gente diz assim: meu Deus do céu, como é que pode? Morreu e continua junto à Terra? A gente classifica logo: espírito inferior. Erradíssimo. Não é espírito inferior, não.
é espírito ligado à terra. Não é espírito inferior, é espírito ligado à terra. Então são espíritos que não têm desejos de ir para o plano espiritual. Conheci um senhor chamado Carmelo Grise, que ele era espírita, muito grande do ponto de vista da caridade. Lia pouco, porque ele era italiano de origem, então ele fazia uma confusão danada. Ele começava a falar com a gente, de repente ele misturava italiano, misturava português, fazia uma confusão danada. Então ele dizia era um homem boníssimo, arrancava daqueles colegas dele toda, aquela italianada toda que tinha ficado rico, arrancava comida para uma creche da irmã Elvira, arrancava em São José do Rio Preto, arrancava comida para meses daquela italianada toda. Ele arrancava da seguinte maneira: você vai levar para o cemitério todos esses sacos de arroz que você tem? Então me dê um aqui pelo menos. Você tem esse gado aí, vamos fazer um churrasco. Ele era sutil que não uma mula. Então ele fazia, naquela época a cidade era muito pequena e não tinha esses almoços, aqueles, nada disso. Então o almoço em centro espírita era um acontecimento social. Ele pediu um boi, o camarada, mas eu vou dar um boi. Olha aqui, fulano, você tem 20 mil cabeças de gado, cara, tu vai dar um, tu vai morrer? Pobre, tu vai levar essas 20 mil cabeças de gado dentro do túmulo? Então ele falava assim com a turma, então ele pegava. Então o nosso irmão Carmelo foi uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Mas ele dizia assim para todo mundo: eu não gosto do plano espiritual, gosto da terra, eu gosto de viver na terra, eu gosto da terra. Quando ele desencarnou, a primeira mensagem que ele deu pelo Chico Xavier, o que ele disse? Estou muito bem no plano espiritual, mas o que eu gosto mesmo é de voltar, que eu gostaria mesmo era de voltar à reencarnação, aonde eu vivo com mais liberdade. E chegou a escrever um livro antigo, chamado Carmelo Ele Mesmo, e ele dizia que ele estava muito bem obrigado. Então ele dizia que ele era um homem da terra, mas que ele não era um homem do céu. E era um homem bondoso, que se propunha a trabalhar junto aos espíritos, se propunha a trabalhar junto aos centros espíritas, se propunha a socorrer todo mundo, mas aqui no chão. Não é todo mundo que gosta de voar, não. É todo mundo que gosta de voar. Tem gente que gosta aqui do chão mesmo. E nós não vamos chamar essa pessoa de inferior porque gosta do chão. Por que inferior? Inferior quando nós temos maldades no coração, né? Se você gosta de viver num lugar aqui da terra e só está fazendo bem, a gente deplora, né? De não ir para regiões mais elevadas, né? Mesmo desencarnado sentir calor é porque quer sofrer mesmo, né? Meu Deus, sentir esse calor danado é porque quer sofrer, mas é o que ele gosta. Então nós não podemos dizer que essas pessoas sejam inferiores. Nós vamos dizer que elas não têm sonhos mais elevados do que viver aqui na Terra. Então a gente diz assim: meu Deus do céu, essa pessoa que eu estou atendendo, quem é essa pessoa que eu estou atendendo? Nós queremos a transformação imediata da criatura, mas nem por isso que eu disse a vocês, quando elas fizerem uma pergunta a vocês, não respondam logo não, esperem para conhecer quem é a pessoa. De repente ela é uma boa pessoa e ela quer viver na terra. Ela quer viver na terra, por isso que ela diz assim: eu fico em cima da cama quantos anos eu quiser. Eu tenho uma amiga que está há 4 anos em cima de uma cama, e no outro dia eu converso com ela em espírito, ela não fala mais nada, eu converso com ela em espírito. Um dia desse eu falei para ela: fulana, você está cansada de ficar em cima da cama? Não? Ela disse: não, estou muito bem aqui. Eu digo: eu duvido que você esteja satisfeita aí. Ela virou-se para mim e disse assim: morrer é o de menos. O que eu tenho medo é do desconhecido. Está vivendo mais, frequentava o centro, assistia a palestras, era capaz, não era espírita, mas assistia a palestra,
morrer é o de menos. O meu medo é o desconhecido. Então ela fica no corpo. Vai morrer o dia que o corpo expulsar o espírito. O corpo não aguentar mais. Aí ela vai ter que morrer. E vocês estão pensando que na hora que os parentes dela pedirem uma notícia, vocês estão pensando que o doutor Erma vai dizer o quê? Que ela está presa na carne? Não está presa porque ela não está presa. Ela gosta do chão terreno. Ela gosta do chão terreno. Então a gente também tem que aprender a conviver com os diferentes. Nós temos que aprender a viver com os diferentes. Temos que aprender a viver com os diferentes. Gente, não é possível. Como é que pode desejar ficar em cima da cama? Mas tem todo o carinho de todo mundo. E todo o carinho de todo mundo. Vai morrer por quê? Pode ser, mas no caso dela, acho que não seja nem apego. É a pessoa que não quer sair do chão. Pessoa que não quer sair da carne. Aí um dia desse, eu falei para o doutor Erma, doutor Erma, não é possível, fulano de tal já vai fazer 4 anos em cima da cama, será que ela não desencarna, dando trabalho a todo mundo? Ele foi definitivo comigo, meu filho, ela vai morrer o dia que ela quiser morrer. Legal, acabou a conversa. Nunca mais perguntei a ele quando é que ela vai morrer. Ela vai morrer o dia que ela quiser morrer. Tudo bem. E é que ela tem méritos para isso. Quer dizer, o dia que o corpo expulsar, aí ela vai ter que... E vai ficar onde? Vai ficar na casa. E não vai ser obsessor, não. Vai ser obsessor se interferir na vida dos outros. Mas pode viver sem interferir. A gente acha isso um absurdo. Ah, não é possível. Quantas pessoas vivem do lado da gente sem que a gente interfira na vida delas? Né? A gente não aprende a viver com um colega quando muita de trabalho, quando muita gente diz, por que você está com essa roupa assim? Ela vai dizer para mim, então porque eu gosto. Ora, paciência. E quem é que tem a ver com isso? Então nós temos que aprender a viver com os diferentes. Trabalhos de cura também é exercício de aprendizado, de viver com os diferentes. Para nós está estacionado, deve estar aprendendo, eu acho que ali só está aprendendo disciplina, né? Num corpo assim, numa situação dessa, para mim só está aprendendo disciplina. Acordar e amanhecer naquele corpo parado, dependendo de todo mundo. Para mim só está dependendo, para mim só pode aprender disciplina. Vai ter alguma coisa. Então, o que nós vamos terminar o assunto com vocês é esse. Os nossos doentes vão morrer quando eles quiserem. Eles vão morrer quando eles quiserem. Vocês visitem a eles com o sentimento de alguém que vai oferecer isso. Vai oferecer crença, vai oferecer estudo, vai mostrar a existência do corpo espiritual, vai mostrar a existência do corpo além da matéria. Vocês vão mostrar isso tudo a eles, mas eles vão morrer o dia que eles quiserem. Não vão visitar doentes dizendo assim, meu Deus do céu, esse camarada bem que podia ter morrido já, né? A gente pode até achar, mascalem isso dentro de vocês, vocês podem até achar isso, mascalem isso dentro de vocês, que é como o doutor Erma disse sobre essa moça. Ela vai morrer o dia que ela quiser. Como quem disse para mim mesmo, deixa de me indagar sobre isso, deixa de encher o saco, tá? Deixa de me encher, entendeu? Então, é isso que nós temos que ver nos nossos doentes, pessoas a quem nós estamos respeitando, conhecendo as divergências, sabendo que eles são diferentes, e nós estamos ali para dizer que Deus existe, dizer que a amizade existe, dizer que existe um corpo espiritual, dizer que existe crença, dizer que existe coragem, dizer que existe tudo. E deixem que os doentes façam das suas vidas o que eles bem entenderem. Que Deus nos abençoe a todos.